Escute, nós precisamos restituir as nossas forças e precisamos voltar ao propósito. E esse propósito, claro que sempre será o verdadeiro propósito, mas o propósito de Deus nas nossas vidas, enquanto há tempo, nós precisamos nos posicionar e receber de Deus esta direção e esta unção, para que a gente possa alcançar de verdade esse propósito e restabelecendo as nossas forças. Porque muitas vezes nós perdemos o propósito, porque muitas vezes nos cansamos. Preste atenção, queridos. Por que é que perdemos o propósito? Se você entrou aqui para receber a direção de Deus, fique atento ao que Deus está falando. Por que é que perdemos o propósito, ou não atingimos o propósito, ou não alcançamos o propósito? Porque muitas vezes nós estamos fatigados, nós estamos cansados, nós estamos oprimidos, estamos entristecidos. Com o que, pastor? Com qualquer coisa do dia a dia. É decepção financeira, é problema emocional, é problema conjugal, é problema ministerial, é problema com pessoas na sua casa, problemas com pessoas dentro da igreja, é problemas com pessoas no trabalho, é problema com o carro, com a casa, é problema em consertar e resolver coisas que estão fora do lugar. Você sabe quais são os problemas. É problema com um parente doente, é problema de enfermidade, de cansaço, você não acordou bem, está com dor de cabeça, está com um sapato apertando, calo no pé, está com alergia, está com coceira, quer dizer, o que for o problema, dor, não consegue prosperar, não consegue gerar, não consegue ser mãe, não consegue ser pai, não consegue comprar a casa do sonho, o carro, não consegue quitar a dívida. Quer dizer, quais são os problemas? São todos problemas que nos minam, que nos fatigam, que nos fazem ficar cansados, e que por muitas vezes, por esses problemas, nós perdemos o propósito e não vamos em direção àquilo que Deus tem reservado para nós. A primeira coisa que nós precisamos entender, para que a gente viva o propósito de Deus, a gente volte ao propósito, para que a gente seja e possa alcançar aquilo que Deus preparou para nós, é a gente não se distrair com as coisas que o diabo oferece e com as coisas que a nossa carne própria quer. Preste atenção, você saiu da sua casa, você muitas vezes gastou combustível para vir para a igreja, pegou ônibus, veio a pé, gastou, cansou para estar aqui, para chegar aqui e ficar pensando em qualquer outra coisa. É isso que o diabo quer, que a gente perca o propósito. Por quê? Porque nós estamos pensando já, nem chegamos para receber uma palavra, para adorar a Deus, ou para encontrar um irmão que seja, mas muitas vezes já estamos perdidos no meio do propósito, da direção aonde Deus vai mudar, aonde Deus vai conduzir, aonde Deus vai renovar. Nós já estamos pensando, puxa, eu tenho que ir embora, eu tenho que fazer isso, estou cansado, me arrependi. Quer dizer, a falta de atenção faz eu e você perder o propósito e ir em qualquer direção, porque quem não tem propósito, qualquer direção faz sentido para você. Se a gente não tem propósito, qualquer oportunidade é boa. Por que que pessoas não vivem propósitos? Porque elas aceitam todas as oportunidades. De novo, toda a oportunidade para ela é boa. Aí apareceu alguém, me sugeriu isso. Ai, que legal, vamos fazer. Mas espera aí, se Deus tem um propósito para a sua vida, você não pode aceitar qualquer proposta para você. Avalie a sua vida. Qual é o propósito de Deus para a sua vida profissional? Qual é o propósito de Deus para a sua família? Aí qualquer sugestão, qualquer ideia, a pessoa abraça. E por isso, o que acontece com ela? Fica rodando, fica em círculo. A vida não anda, a família não anda, o ministério não anda, nada anda, porque qualquer que chega para ela, oportunidade para ela é interessante. A pessoa perde o foco. Lembra quando Jesus veio à terra para cumprir um propósito? Qual o propósito? Morrer na cruz do Calvário. Jesus agora levanta discípulos que se tornam seus amigos, que são íntimos de Jesus. E você sabe que quando a gente cria amigos é um problema muitas vezes, porque todo amigo é uma bênção, mas às vezes amigos nos dá conselhos que fogem do propósito, e que porque a gente considera, gosta, a gente não sabe falar não, a gente não sabe repreender, a gente não sabe dizer você está errado. Aí nós nos calamos por medo de perder a amizade, com medo de entristecer, e quando entramos nesse sentimento, nós perdemos o propósito.
O cansaço nos leva a perder o propósito. O sentimento nos leva a perder o propósito. Qual o sentimento? De chateação, de ira, de não saber o que está fazendo. Escute uma coisa, você não veio aqui para a igreja para fazer alguma coisa. Você veio primeiro para a igreja para cumprir o propósito de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Se eu entrar aqui no culto pensando que eu vim para pregar, eu já perdi o propósito da minha vida. Eu não entrei aqui para pregar, eu entrei aqui para cumprir o propósito de Deus na minha vida. Agora, se Deus vai me usar para pregar, amém. Mas ainda que eu esteja sentado ouvindo uma pregação, eu estou aqui para cumprir o propósito de Deus. Porque o propósito de Deus não se resume na pregação. O propósito de Deus não se resume em tocar. Se você vir aqui, eu vou chamar de tocar, não. O propósito de Deus não se resume em cantar. O propósito de Deus não se resume em varrer. O propósito de Deus não se resume em abrir a igreja, a porta, arrumar o teto. O propósito de Deus se resume à vontade dEle para as nossas vidas. Por que pessoas estão cansadas? Quando elas estão cansadas, muitas vezes elas começam a abandonar o seu propósito. Por exemplo, elas se determinam em fazer um curso. Eu sempre uso aqui o exemplo do inglês. Uma língua que hoje é uma língua mundial. Há muito tempo, mas que a gente sabe da importância de falar inglês. Alguma pessoa fala, eu vou falar inglês, ela precisa determinar aquilo. Mas chega um determinado tempo, ela vai começar a fazer aula toda empolgada. Ela vai chegar na escola e vai achar que vai sair falando, não vai ser assim. Chega lá, vai ter matéria, vai ter que estudar, vai ter que treinar, vai ter que se empenhar, vai ter que estar na hora do cansaço, exercitar e fazer mais. Aí sabe de uma coisa, o cansaço faz ela abandonar o propósito. Ela cansa, porque não é fácil, é difícil. Viver o propósito é difícil. Seja a boca de Deus aí em nome de Jesus. Olha para o seu irmão e diga, viver o propósito é difícil. Você tem que entender, você vai sair daqui hoje sabendo que é difícil, queridos. Porque tem evangelho pregando e dizendo que é fácil. Vem que o pastor vai liberar uma palavra, está tudo resolvido na sua vida. Eu não sei que evangelho é esse, porque o meu Jesus não fala nada disso. Tem igreja pregando isso, eu vou dizer assim de igreja pregando isso. Pode vir que o pastor já jejuou, o pastor já orou, o pastor já fez tudo por você não precisa fazer nada, só vem receber a bênção. Só que o evangelho que eu conheço diz que o caminho é estreito, a porta é estreita, e que a luta é grande para você entrar por ele. Se ele está fazendo isso, o pastor, e você está recebendo, fique em paz, que ele também vai ser salvo por você. Você quer ser salvo? Quantos querem ser salvos? Então o caminho é estreito para você também, em nome de Jesus Cristo. Por isso que a Bíblia diz que a salvação ela é individual. Não importa quanto a sua mulher ora, não importa quanto o seu pastor ora, o que importa é o que você faz diante de Deus. É isso que vale para cumprir o propósito. Só que o cansaço paralisa propósitos. De repente você entrou aqui hoje cansado de ouvir, cansado de pregações, cansado de repreensões, cansado da sua esposa, do seu marido, do seu filho, do seu pastor. Mas eu vou dizer uma coisa, se você se cansar, você perde o propósito. Você não pode olhar para esse cansaço que te mina, que te derruba, que te faz desistir, porque isso vai nos destruindo a fazer, sabe de uma coisa? Eu não vou continuar mais. Você conhece alguém que abandonou o evangelho? Por quê? Porque se chateou com alguém, se cansou, desanimou, se desiludiu, ficou triste, alguma coisa aconteceu que fez ela perder o propósito. Mas nessa noite Deus vai renovar as suas forças, nessa noite Deus vai restituir os talentos, nessa noite Deus vai te levantar e vai dizer, vou trazer de volta o propósito, eu vou restaurar a sua vida, para que você viva o poder de Deus sobre a sua história. Meu amado, como é que nós conhecemos a Cristo? Ouvindo uma palavra, o convite de alguém, aquilo entrou no nosso coração. Mas uma decepção, uma palavra, uma situação, e eu vou dizer, isto é o trabalhar de Deus. Isso é necessário para ver quanto estamos dispostos a permanecer. Jesus começou a passar perseguição, luta, virou amigo dos discípulos. Agora os discípulos olham para Jesus, Jesus fala, filhos, eu quero lembrar vocês, que daqui a pouquinho eu vou morrer, eu vou para a cruz, tá? Os discípulos dizem, não, que negócio é esse? Eu te amo, você não vai morrer coisa nenhuma não. Você não vai fazer nada disso. Por amor, os discípulos olham para Jesus e dizem, não, que é isso? E Jesus olha para eles e diz, para trás de mim, Satanás. Por que Jesus repreende os seus amigos?
Porque Jesus não podia perder o propósito. O propósito dele era morrer na cruz do Calvário e desfazer toda a obra do diabo. Mas o sentimento de amigos é dizendo: eu não quero que ele morra. Quem é que quer que um amigo morra? Quem quer que alguém sofra, padeça dessas lutas e provações? Mas quando Deus tem um propósito, nós precisamos entender o propósito de Deus nas nossas vidas. E não fazer da forma que nós achamos. Jesus sabia muito bem não misturar as coisas. Você sabe por que pessoas estão enfraquecidas na fé? Porque elas misturam as coisas. Elas vêm para a igreja hoje pela amizade, não pelo propósito. Elas vão embora da igreja hoje pela falta de amizade e não pelo propósito. Elas desistem da fé por qualquer decepção e não pelo propósito. Porque ainda que você seja decepcionado, se você tem um propósito e diz: eu não desisto, eu não paro, eu não abandono, eu continuo firme, porque é um propósito de Deus para a minha vida e eu não posso desistir. Queridos, quantas vezes eu me decepciono. Além de decepcionar pessoas, eu também me decepciono com elas. Porque afinal eu sou um para muitas, e a igreja são muitas para um. E quantas vezes me decepcionaram. Mas se eu olhar para aquele que me decepcionou, eu não estaria mais aqui. Mas eu olho para aquele que me faz continuar e dizer: Senhor, eu estou aqui por um propósito. Eu fui chamado para esse propósito e eu preciso continuar para esse propósito. Escute uma coisa: quando você tem um propósito, podem se levantar contra você, podem tentar te parar, podem tentar te desanimar, mas você não para, você continua e você persiste na promessa de Deus. Aleluia! Você vai entender. Eu preciso resumir porque eu disse que eu quero que você saia daqui cedo. Quando o Senhor faz a promessa a Josué, o Senhor diz: fique tranquilo, onde você pisar a planta dos teus pés, aonde você tocar, o que você fizer, eu sou com você, eu vou te abençoar, eu vou te honrar. Como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo. Olha isso: todo lugar que pisar a planta do vosso pé tenho dado, como disse a Moisés, desde o Líbano até o grande rio Eufrates. Deus começa a fazer desde o sol, vosso sol, o termo: eu vou te honrar, eu vou entregar nas tuas mãos, eu vou fazer isso. Aí o Senhor diz: como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Quantos não querem essa promessa na sua vida? Levante a sua mão assim. Quantos querem essa promessa? Diga: eu quero. Deus está dizendo: eu não vou te deixar, eu não vou te desamparar, eu vou ser com você, eu vou te fazer prosperar. Aonde você pisar, eu sou com você. Aonde você tocar os teus pés, toma por herança. Aonde você pôr as suas mãos, vai ser bendito, abençoado. Eu sou o seu Deus, eu sou contigo. Não temas, não tenha medo. Há uma promessa tremenda, mas olha isso. Aleluia. Aí no verso 6, Deus está dizendo: eu garanti tudo isso para você, porque eu vou fazer isso. Só que você precisa entender para viver o propósito. No verso 6, o Senhor nos dá a obrigação. Aí o Senhor diz: esforça-te. Olha para o seu irmão, diga: não vai ser fácil. Tem gente que tem promessa, tem milagre. Oh Jesus, que coisa linda. Aí vem uma primeira decepção, abandona o propósito. Vem a primeira dor, abandona o propósito. Vem a primeira palavra contrária, abandona o propósito. Jesus diz: eu vou fazer tudo isso, mas esforça-te. Tem que ter esforço, tem que ter luta, tem que ter posicionamento de guerra, diz o Senhor. Deus não está dando promessa para quem é frouxo. Deus não está dando promessa com quem não quer fazer nada. Deus está dizendo: eu garanto tudo isso, desde que você se esforce. Desde que você se esforce. Meu irmão, esforço é algo terrível. Posicionamento de esforço é de determinação, é de você agir, de você se empenhar. O Senhor está dizendo: tão somente esforça-te. E Ele continua. Irmãos, quando a gente faz um esforço, cansa ou não cansa? Cansa ou não cansa? Eu subi uma ladeira correndo. Não para, está chegando. Se esforça, não para, continua. O esforço é a persistência em continuar no propósito.
Talvez você está cansado, o Senhor diz: esforça-te. Talvez você está em casa dizendo: não aguento mais. O Senhor diz: esforça-te. Sabe o que Ele está dizendo? Continue, continue. Está chegando, está chegando, está chegando vitória, está chegando milagre. Esforça-te, esforça-te, esforça. Escute, quando eu e você começa a se esforçar. Eu vou dizer a primeira coisa: quando a pessoa esforça o máximo que ela pode, é a sua cara e a sua face desfalecer. Olha como você é inteligente. Quando a pessoa se esforça, trabalhou demais. Quando a pessoa trabalhou demais, ela chega em casa como? Ai, que alegria, que alegria. Tá tudo festa aqui, que lugar maravilhoso. Vamos lá fazer, vamos fazer agora isso? Vamos fazer. Não. Normalmente quando a pessoa se esforçou, se empenhou, gastou suas forças, ela fala: eu trabalhei demais, hoje eu estou exausto. E o seu semblante desfalece. O Senhor diz: esforça-te e tem de bom ânimo, diz o Senhor dos exércitos. Parece ser desconexo, você se esforça e ainda tem que ter cara de sorriso no rosto, alegria. E Gênesis, Apocalipse dizer: como é que vai? Vai tudo bem. Como é que tá? Tá tudo certo. Como é que é? Eu já sei que eu sou mais que vencedor em Cristo. Como é que é? O Senhor diz: esforça-te e tem de bom ânimo. Esforça-te e tem de bom ânimo. Porque eu sei que muitos vão se esforçar, mas vão fazer cara de desanimado, de abatido, de entristecido, dizer: olha, eu não aguento mais. Deus está dizendo: não, se esforça e te anima, porque eu sou contigo por onde quer que andares, diz o Senhor dos exércitos. Ele nós não podemos perder o propósito. Ele fala no 6: esforça-te e tem de bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que daria. Deus jurou, Deus prometeu, Deus disse que vai dar, Deus disse que você vai vencer, Deus disse que você vai conquistar. Você está crendo aí, irmãos? Ele já garantiu, mas Ele falou: eu vou fazer, mas você precisa se esforçar. Eu vou fazer, mas você precisa ter bom ânimo. Tem gente que fala: Deus já deu. Vai para a igreja buscar Deus. Deus já deu. Fica aqui, deita aí, descansa aí. Que evangelho é esse? O evangelho de Cristo não é para você sair da luta. O Senhor disse: a peleja é dele, mas ficai de pé no meio da luta. É Ele que vai lutar por você, mas ficai de pé e vede o grande livramento que o Senhor vos dará. Ele não mandou você sair da luta, Ele mandou você ficar no meio da luta, porque Ele diz: olha a prova que você está no meio da luta. Você quer prova que você está no meio da luta? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido, diz o Senhor dos exércitos. Você está no meio. Mas você vai contemplar do seu lado caindo demônios, obras do diabo. Sabe por quê? Porque você vai se esforçar e você vai ter bom ânimo, porque você está focado no propósito de Deus para a sua vida. Não é porque tem promessa que não tem esforço. Tem muita gente que parou de vir para a igreja, desistiu de Jesus, porque achou que evangelho é você fazer nada e Deus faz tudo. Deus já fez tudo, Ele só quer que você se esforce. Tem gente que é assim, irmãos. Tem gente que é difícil. Tem uma piada que diz que um carro forte vinha passando, o cara estava lá na rede pendurado, água de coco do lado do outro, deitado, e de repente o carro forte passou e voou um malote de dinheiro. Ele na rede, e o carro forte foi embora. E caiu uns 2 metros dele, ele falou assim: pena que caiu distante de mim.
2 metros de distância. Pena que eu tenho que sair da rede. Tem gente que não quer se esforçar. A bênção já foi entregue. A vitória já foi conquistada na cruz. A promessa já é sua. A resposta é a sua. Mas o que é que está te tirando do propósito? O que é que está te fazendo parar e perder o propósito de Deus na sua vida? Hoje é dia de voltar ao propósito de Deus para você. Hoje é dia de você focar na promessa de Deus para você. Escute, no verso 6 o Senhor diz: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei aos teus pais que daria. Aí no verso 7 o Senhor continua: tão somente esforça-te. Ele continua insistindo. Tem gente que não vai se esforçar. Tem gente que vai achar que é fácil. Por isso que elas param. Por isso que elas desistem. Por isso que elas perdem um propósito. Ah, pastor, servir a Deus é tão difícil. Difícil é servir o diabo, que é a certeza que você vai para o inferno e vai passar a eternidade com ele. Com Deus você está se esforçando um pouquinho de tempo, mas a promessa já é garantida para você no nome de Jesus. O Senhor promete, o Senhor ordena. Aí olha isso, como Deus faz não nos perder o propósito. Diz: esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de conforme toda a minha lei, que meu servo Moisés te ordenou, dela não desvies, nem para a direita, na minha direita e a sua, nem a minha direita e nem a esquerda. Sabe o que é isso? Quando você olha para um lado e para o outro, você perde o propósito. Deus está dizendo: não saia do foco. Continue no propósito, porque você precisa entender que tudo vai fazer para que você desvie para a direita ou para a esquerda. Tudo vai fazer com que você desvie para a direita ou para a esquerda, porque desviar para a direita e para a esquerda significa sair do propósito, sair da direção. O que é que está fazendo você perder a direção nesses dias? O que é que te fez você perder a direção hoje? Talvez você entrou aqui já sem direção faz tempo, porque você foi dar ouvido porque o diabo falou, porque o irmão falou, para que a irmã falou. Escute uma coisa: quem te conduz é o Senhor dos Exércitos, quem te guia é o Senhor dos Exércitos. Para de olhar e ouvir o que os outros falam para você. Pessoas não podem conduzir a sua fé. A tua promessa não vem de homens, a tua promessa vem do Senhor dos Exércitos. Não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda. Fique no propósito. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Olha em 1 Reis capítulo 19 o que diz a palavra de Deus. 1 Reis capítulo 19. Deixa eu correr aqui para não perder o propósito. E Acabe, verso 1 diz: fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito. Jezabel é uma mulher só. Como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, dizendo: assim façam os deuses. E outro tanto, se de certo amanhã, estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. Verso 3. O que vendo ele, se levantou, e para escapar com vida, se foi, e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. Verso 4. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu-lhe em seu ânimo, o que ele pediu? Ele pediu o quê? A morte. Alguém já ouviu nesses dias alguém dizendo que não quer mais viver? Alguém com depressão, alguém angustiado, dizendo: não vale mais a pena, eu quero morrer, não tem mais prazer a minha vida, não tem mais sentido, eu prefiro a morte. Ele clamou a morte e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E se deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo tocou-lhe e disse: levanta-te, come. E ele olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e a botija de água, e comeu e bebeu, e tornou a deitar-te. Escute, simplesmente este homem, este profeta de Deus Elias, ele enfrentou agora há pouco ele tinha enfrentado 850 pessoas endemoniadas. Mas como que ele enfrentou? Na força do Senhor dos Exércitos.
Ele olha para os profetas de Baal e os profetas de Azera, e olha e diz o seguinte: acaso se o Deus de vocês responder, já que é um Deus poderoso, ele vai responder por fogo, nós vamos levantar um altar, e o Deus que responder com fogo, esse é o verdadeiro Deus. Escute, ele enfrenta, ele zomba, ele diz: agora começa vocês a fazer o sacrifício, e chama o Deus de vocês, se ele responder com fogo, ele é o verdadeiro. Olha a ousadia, ele sabia que ele não ia responder com fogo. E eles ficaram lá clamando: Baal, 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 e nada. E se retalharam, e pegaram lancetas e facas e se cortaram. Você imagina 850 pessoas endemoniadas, com facas na mão, estiletes, se cortando. E ele enfrentando, dizendo: eu acho que o Deus de vocês foi viajar. Eu acho que o Deus de vocês está passeando. Eu acho que o Deus de vocês está dormindo. Eu acho que o Deus de vocês é surdo, zombando da cara deles. Agora ele diz: chegou a minha vez, já passou o tempo de vocês. Deus responde por fogo. E Deus responde com fogo, consome o holocausto depois de ele ter preparado tudo, resumindo aí a palavra. Irmãos, e agora ele fala: Senhor, já consumiu o holocausto, agora queima todos esses homens endemoniados. Ele vê que Deus é com ele. Passa-se um tempinho agora, Jezabel dá uma ordem dizendo que vai matar, e ele está com medo. Porque ele começou a se achar o cara. Ele começou a ter experiências com Deus e começou a perder o propósito. Ele já começou a pensar: estou fazendo demais para Deus. Deus está me usando muito. Tu já conhece, não precisa nem falar de ninguém que se acha, que faz muito, que está ajudando demais, que é o cara, que prega, que não sei o quê. Deus fala: opa, peraí, eu não divido a minha glória. Elias já começa a ficar com medo, por quê? Porque ele já não está agindo no espírito, ele está agindo na carne. O bom ânimo está indo embora, o desespero está batendo nele, e ele começa a fugir. Mas ainda assim Deus vai dando assistência, Deus vai cuidando. Mas chega um ponto, ele entra para dentro de uma caverna, ele clama a morte, ele pede a morte, ele começa a perder o propósito. Agora há pouco está sendo usado de forma extraordinária, mas agora está desviando, pensando em abandonar tudo. Quantas pessoas estão assim? Quantas pessoas estão me assistindo, estão aqui presentes hoje, que você por vezes, qualquer coisinha faz assim: eu vou abandonar, aí eu vou desistir, aí eu vou parar, aí eu vou não sei o quê. Por quê? Porque está cansado. Elias estava cansado. Elias pensava que só ele era por profeta, e que não tinha mais ninguém. Ficou só eu, ele narrando: só tem eu por profeta, Senhor. Por que é que está acontecendo isso? E Deus foi chamar ele dentro da caverna. Elias, tu está fugindo do que eles. Tu desviou para a direita, desviou para a esquerda, entrou na caverna, pediu a morte, está cansado. Porque há muitas pessoas cansadas, desanimadas, presas, e está dizendo: sabe de uma coisa, a minha vida perdeu o sentido. Porque quando a nossa vida perde o propósito, o diabo começa a lançar mão de mentira, a nossa carne começa a enxergar o que não presta, e o que nos espera é a morte, é entrar na caverna e desistir de tudo. Por quê? Porque não tem saída. Mas eu vou dizer uma coisa: ainda assim há um Deus que vai na porta da caverna dizer: filha, filho, eu vim aqui hoje para dizer: chegou a hora de você sair da caverna, chegou a hora de você sair desse lamento, chegou a hora de você sair desse sofrimento. Eu tenho livramento para você, eu tenho promessa para você, eu tenho milagre para você. Vem para fora, Elias. Abandaia sore calabandara soria, erebandar suria candaraia. Preste atenção nesta revelação. Quando a gente perde o propósito, o que nos espera é uma caverna. O que nos espera é a morte, a destruição. Pessoas estão mortas espiritualmente porque saíram do propósito. Basta sair do propósito, nós somos zumbis ambulantes, mortos andantes. E sabe do pior? Pessoas dizendo: e Deus não vai me livrar aqui não? E Deus não vai me ajudar não? Escute uma coisa: o máximo que Deus faz, o que vai entrar na caverna não é Deus, é a voz dele. Deus não entrou na caverna. Deus não vai entrar na caverna. Há pessoas esperando Deus entrar para te livrar, mas Deus está dizendo: eu estou aqui fora te esperando. Para voltar ao propósito, quem precisa voltar é nós. Deus não vai na nossa caverna,
Ele vai ficar do lado de fora dizendo: eu não te chamei para ficar dentro de caverna, eu não te chamei para ficar se lamentando, mas Senhor, entra aqui, diz o Senhor. Eu não entro, foi você que entrou, você vai ter que sair. Se você entrou, você vai ter que sair. Eu estou aqui do lado de fora dizendo: eu sou o teu Deus, eu sou contigo, eu sou contigo, eu sou contigo, para te livrar, para te guardar, para te abençoar. O propósito não está dentro da caverna, está fora dela. Se você entrou na caverna, você vai ter que sair hoje, pelo poder do nome de Jesus. Deus não entra na caverna. Escute, quando o filho pródigo ele sai da fazenda, ele decide sair do propósito. Quem é que saiu do propósito? Quem é que desviou para a direita ou para a esquerda? O Senhor diz: não desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Não fuja do caminho que eu preparei para você, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida, diz o Senhor. Quando você sai do caminho, você perde o propósito. Deus não vai fora do caminho, Deus não vai te procurar fora, Ele está te esperando. Escute, o filho pródigo saiu, gastou absolutamente, perdeu tudo, perdeu o propósito, perdeu o foco, perdeu a esperança, perdeu o dinheiro, perdeu a saúde, perdeu a expectativa, perdeu a sua vida, perdeu a comunhão com o Pai. Mas o dia que estava dentro do chiqueiro, o Pai não entra no chiqueiro. Ele disse: levantar-me-ei e irei ter com meu Pai, porque eu pequei contra os céus e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele levanta e ele vai em direção à fazenda. O Pai está do lado de fora te esperando. O Pai está te esperando para o real propósito para a sua vida. Ah, meu amado, a estratégia do diabo é fazer você definhar e entrar e fugir, dizer: ninguém está vindo aqui me salvar, ninguém está vindo aqui me buscar. O Senhor está dizendo: não, foi você que entrou. Você vai sair, você vai se levantar, você vai tomar uma atitude. Deus não faz aquilo que depende de nós fazermos. O Senhor diz: eu fiz a promessa, mas eu também dei a ordem: esforça-te. Esforça-te. A gente quer a promessa, mas não quer se esforçar. A gente quer o milagre, mas não quer se posicionar. Se você quer a promessa, fica de pé no seu lugar em nome de Jesus Cristo. O Senhor tem algo grande para mim e para você aqui hoje. Você que está em casa, você pode dizer: Senhor, eu quero sair da caverna. Escreva aí: eu quero sair do chiqueiro, porque foi eu que entrei, foi eu que fugi. Aí Deus está lá fora, escute isso. Agora Elias vai saindo lá do lado de fora da caverna, a se encontrar com Deus. E quando ele encontra Deus, diz: Senhor, só ficou eu para o profeta. Eu estou cansado, só eu estou fazendo a obra, só eu estou pregando. Aí Deus falou para ele: Elias, agora que você está aqui fora, você vai ouvir. Tem mais 7.000 profetas que não desistiram. Não é só você não. É por isso que você se cansou, que você pensa que quem faz a obra é só você. Você pensa que só você prega, você pensa que só você revela, você pensa que só você é homem de Deus. Não, tem mais 7.000 que não se prostrou, tem mais 7.000 que não está com medo de Jezabel. Tu está pensando, está fatigado, cansado, oprimido, dizendo que é só você. Não, a obra não é só sua. Tem muitos sofrendo, tem muitos gemendo, mas não desistiram do propósito de Deus para a vida deles. Você já parou para pensar o que fez Elias entrar na caverna? Olha a cabeça dele: só ficou eu. É o que ele pensava.
quando você pensa que só você sofre, que só você é perseguido, que só você, o pastor, não te ama, que só você, ninguém dá atenção para você. É por isso que você entra na caverna. Tem muitos que passam a mesma coisa que você, mas não desistem, porque estão focados no propósito. Chegou a hora de sair da caverna e dizer: Deus, me perdoa, me perdoa. Eu estou pensando que eu sou o quê? Eu não sou nada, não. Eu preciso da tua graça, eu preciso da tua misericórdia. O Senhor diz: esforça-te. Esforça, não é fácil não. Tem que ter esforço, e mais, tem que ter bom ânimo na sua cara. Tem gente que está fazendo. O que foi? Está fácil não. Esforça-te e tem de bom ânimo. Faça com amor. Esse é o propósito para mim e para a sua vida hoje. O propósito meu e seu não é fazer alguma coisa. Meu propósito não é pregar aqui. Meu propósito é cumprir com a ordem dele. O Senhor tem uma ordem dele para você. Ele diz lá atrás: eu já entreguei, já dei para vocês. Já é de vocês. Você quer? Oh, é meu já, Senhor. Cadê então? Então esforça-te. Esforça-te. Para que tudo aquilo que eu prometi seja entregue nas suas mãos. Quantos querem? Levanta a sua mão assim. Abre a sua mão. Diga: Deus, eu vou me esforçar, Senhor. Eu vou me posicionar, Senhor. Me perdoa, Senhor. Se eu entrei na caverna, diga: eu vou sair. O Senhor não entra na caverna, diga: eu vou sair. Hoje, Senhor, eu vou sair para viver o propósito do Senhor na minha vida. Ah, meu amado, minha amada, o Senhor te trouxe hoje para dizer para você: esse cansaço não vai te parar, esse desânimo não vai te parar, esse problema financeiro não vai te parar, esse problema na saúde não vai te parar, esse problema emocional não vai te parar, essa traição não vai te parar, essa decepção não vai te parar. Deus te trouxe aqui porque Ele tem um propósito na sua vida. Aleluia. Eu quero viver o seu propósito, Senhor. Nós queremos viver o seu propósito, Senhor, é para a sua glória. Nós queremos viver o seu propósito para a sua glória, meu Pai. Toca, Senhor, agora que você está abrindo a mão. Receba na sua vida esta unção. Receba graça. Receba milagre. Receba virtude. Receba poder do céu. Aonde você estiver. Se você estiver na escolinha fazendo a obra, Deus vai tocar você aí. Ninguém precisa te ver, mas Deus está te vendo. Se você estiver cuidando de carro lá fora, Deus está te vendo. Se você estiver no oculto, Deus está te vendo. Se você estiver em casa, em outro estado, em outro país, Deus está te vendo. Ele tem um propósito para você. Ele tem um propósito para você. Abre a sua boca. Você que tem propósito, você que tem promessa, você que tem milagre de Deus, aqui em cima, embaixo, aonde houver um crente que tem propósito, adora Ele.